Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Reavivados por Sua Palavra. Lembrando que o dono dessa cadeira é o pastor Ronaldo de Oliveira. Agora tem até o trocadilho. Logo, logo ele volta. Ele que está se recuperando de uma cirurgia, mas está muito bem. Um abraço para o meu querido amigo, pastor Ronaldo de Oliveira. Neste programa Reavivados por Sua Palavra, nós temos a oportunidade de estudarmos um capítulo da Bíblia por dia. Esse é um projeto da Igreja Adventista para o mundo inteiro. E aqui na Novo Tempo, nós motivamos você a tirar e fazer uma reflexão da palavra de Deus. Eu gosto de dizer, sempre que você for à Bíblia, vá com tranquilidade, vá com calma, para que o texto bíblico fale para você. Lembrando aquelas regrinhas, leia o texto, leia o seu contexto, leia outros textos e também qual é a figura, a estrutura literária que está sendo usada. Nós estamos estudando o livro de Jó e hoje nós vamos comentar o capítulo 5 do livro de Jó, que é a continuação do discurso de Elifaz, o amigo mais velho de Jó. Nós analisamos o início no capítulo 4 e agora no capítulo 5 ele vai dar uma sugestão para Jó. Uma boa sugestão, mas fora de contexto. E boas sugestões descontextualizadas podem trazer uma interpretação equivocada. E eu leio para você um pouquinho dessa sugestão antes da gente, após o intervalo, para o comentário. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Essa é uma bela sugestão. Buscar a Deus é essencial. Só que essa sugestão está num contexto que, ao invés de ajudar, vai criar uma barreira ainda maior. Isso aqui serve de lição para a gente vai explorar isso na sequência, que às vezes nós podemos dar boas sugestões para as pessoas que estão conhecendo da palavra de Deus, mas às vezes essa sugestão pode erguer um muro. Então, que o Espírito de Deus nos ilumine ao sugerirmos, a orientarmos as pessoas a conhecerem mais da palavra. Se você deseja conhecer mais da palavra de Deus, eu quero te motivar a pedir o guia de estudos, o nosso guia dessa temporada, esses guias que são produzidos pela Escola Bíblica. Aqui é a cura do pecado, que é um tema essencial para a nossa compreensão de todos os temas da salvação. A cura do pecado é um guia distribuído pela Novo Tempo gratuitamente, porque ele tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Obrigado a você que é um anjo da esperança. Lembrando que você pode mandar mensagem pelo WhatsApp, você pode acessar o nosso site ou você pode ligar no horário comercial. No WhatsApp vai receber um link, no site você vai na barrinha ali, escolhe o guia de estudos e liga no horário comercial. Se você não quiser preencher, aí você vai receber o nosso atendimento, tá bom? Nós vamos para o intervalo, é rápido e a gente já volta para a nossa análise de Jó, o capítulo 5. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Reavivados por Sua Palavra, a nossa leitura diária e meditativa de um capítulo da Bíblia. Talvez aí seja um grande desafio que a gente tem ao ler a Bíblia, que a leitura seja atenta nos pequenos detalhes, que ela seja de forma meditativa, com tranquilidade. Jó capítulo 5, lembrando o contexto, nós analisamos já o discurso de Jó no capítulo, de Elifaz no capítulo 4, depois de Jó apresentar sua queixa, ele faz o amigo mais velho, começa a fazer o discurso, repreendendo a Jó, esse é o contexto do capítulo 4, e no capítulo 5,
ele vai dar uma sugestão para Jó. Lembrando que a base do discurso de Elifaz no 4 e no 5 é através da sua experiência e da sua observação. Então, ele é o amigo mais velho, a gente viu isso ontem, né? Ele fala da experiência, segundo eu tenho visto. E a experiência é importante, mas ela não é definitiva. E ele observa. E aqui tem uma coisa interessante. Hoje eu até estava conversando com os amigos sobre isso. Os amigos ficam 7 dias, os amigos de Jó, ficam 7 dias calados do lado dele. Eles choram, eles mostram empatia. Mas dá a impressão de que agora, quando eles começam a falar, aqueles 7 dias não foram somente dias de acolhimento e atenção para Jó, mas foram 7 dias de observação daquilo que Jó está falando, porque eles começam os discursos, eles vão discursar repreendendo Jó exatamente em cada fala dele. Então, a base do discurso de Elifaz está na experiência e na observação. E a gente já vai perceber que a gente pode se equivocar. Vamos à leitura, verso 1. Chama agora, haverá alguém que te atenda? E para qual dos santos anjos te virarás? Porque a ira dos loucos o destrói, o zelo do tolo o mata. Bem vi eu o louco lançar raízes. A experiência. Mas logo declarei maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro. E ele vai fazendo uma descrição. E ele vai, nessa descrição, encaixando Jó dentro desse contexto. Porque ele vai sugerir para Jó uma boa sugestão, como eu falei na introdução. A sugestão de buscar a Deus. E primeiro, lá no verso 6, ele vai dizer assim, porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado. Jó, você fez alguma coisa, tem alguma coisa de errado, porque você não vai sofrer. E aí volto, que eu já falei na introdução do livro, uma percepção equivocada a respeito do que é o sofrimento, nos dará colocações totalmente fora de contexto, e ao invés de contribuirmos para ajudarmos aquele que sofre, nós os fazemos sofrer mais. O homem nasce por enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Agora ele vai dar a sugestão no verso 8. Como eu mencionei, uma boa sugestão, só que descontextualizada. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. É uma boa sugestão, não é? É uma boa sugestão. Só que não era essa a necessidade de Jó naquele momento. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se pode contar. Faz chover sobre a terra, envia água sobre os campos. É interessante que, se você voltar, a gente analisou isso no capítulo 3, Jó questiona todo o ato criador de Deus. Até o dia do seu nascimento ele questiona. E no capítulo 5, Elifaz vai exaltar a criação de Deus. Então aqui, para mim, está uma das evidências de que o ouvido deles, dos amigos, e no caso de Elifaz aqui, não estava atento para o desabafo e para o sofrimento, mas estava, por que você está falando esse negócio? Que absurdo que você está fazendo. E agora ele vai contestar, apresentando argumentos do poder da criação de Deus. Lá no verso 15 ele vai dizer, porém Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Vejam só, são boas palavras. Mas você está deduzindo que aquele indivíduo está dentro dessa situação. Ou seja, confessa o que você fez, que aí Deus vai olhar para você. E agora no verso 17, feliz é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Belíssimo texto.
mas analisado dentro do contexto, não deveria ter sido dito nessa hora. Dá para entender o que eu estou apresentando para você? É um belo texto, só que para aquele que olha e diz assim, não estou entendendo por que eu estou sofrendo, e ouve assim, ó, Deus disciplina, é feliz é o homem a quem Deus disciplina, não despreza a disciplina. Olha como, você entende que isso não soa como consolo? É como se o indivíduo estivesse se debatendo ali, na água eu estou me afogando e alguém chegasse assim, empurra mais para baixo, vou te deixar ainda numa situação mais difícil. É lógico, né? Você vai dizer assim, mas ele também não entendia todo o contexto. Isso aqui serve de lição para a gente, né? Eu tenho dito isso, que a gente tem que reavaliar muito bem quando a gente fala, aquelas regras, né, da comunicação, o que falar, como falar, quando falar, para quem falar, porque diante disso, às vezes é melhor não falar. E agora, ele vai continuar dando sugestões. E ele vai motivar Jó, vai motivar Jó a negociar com Deus. Ou seja, confessa Jó, confessa tudo, porque aí Deus vai olhar para você e vai te dar um novo caminho, uma nova oportunidade. Ele vai dizer assim, ó, no verso 19, das 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação, não temerás. É uma boa sugestão? Não, a gente não negocia com Deus. É aquilo que eu mencionei, se eu não me engano, ontem. A base de uma vida cristã não é causa e efeito. Quando a gente vai para esse caminho, a gente se desvia do que é a originalidade da vida cristã. Não é aquilo que eu faço que faz com que Deus me aceite. Não é o meu comportamento que conquista Deus. Esta é uma visão pagã, não cristã, a respeito de Deus. Eu não preciso aplacar a ira de Deus para que Ele me aceite. A sua graça me é estendida de forma imerecida. É óbvio que há uma mudança de comportamento para aquele que recebe a graça. Ele começa a viver diferente, mas ele não muda o comportamento para que essa graça atinja o seu coração. Dá para entender isso? Fica claro para você? E a sequência, lá no verso 26, ele vai dizer assim, se você fizer isso, Jó, em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. E eis que isto já o havemos inquirido. E assim é, ouve-o e medite nisso por teu bem. Então é o seguinte, Jó, você quer mudar o seu quadro? Você quer mudar a sua situação? Confessa para Deus tudo o que você está fazendo. Pare de fazer os atos errados e ficar escondendo. Quando eu analiso o discurso de Elifaz, eu começo a entender algumas coisas. Primeiro, suposições reduzem a compreensão e o discernimento. E é exatamente o que Elifaz está fazendo. Ele está supondo. E ele faz isso através da sua experiência e da sua observação. Mas ele está supondo. Então, supor que alguém está fazendo algo errado, fazer um julgamento pela aparência, vai fazer com que você reduza a compreensão do que realmente está acontecendo. Você não tem mais discernimento. Eu tenho uma amiga que é psicóloga, que ela diz assim, a imaginação dança com a loucura. É isso mesmo. Quando eu fico imaginando que tal pessoa está fazendo isso, ou que essa é a situação, eu posso dizer coisas loucas. É exatamente isso que os amigos... Vamos lá.
Aparentemente eles estão dando belos conselhos se estivessem dentro do contexto. Mas como eles não sabem. Segunda coisa que eu aprendo desse discurso de Elifaz, que é para a gente pensar: o orgulho obscurece a misericórdia. Quando eu digo assim, eu sei o que você está fazendo, eu sei o que está acontecendo com você, aonde está a minha misericórdia? Aquela aparente misericórdia que a gente tem dos amigos durante os 7 dias, elas vão embora. Porque o indivíduo que se coloca, eu sei, você tem que confessar, você errou, mas eu não estou entendendo o que você está falando, e ele insiste nisso, fecha os olhos para aquilo que aquele amigo mais precisava naquele momento, que era a misericórdia. Há um outro aspecto para a gente considerar no discurso de Elifaz, que eu quero colocar para você. A vergonha bloqueia a graça e impede o alívio. Isso aqui é um tema muito delicado. Quando a gente está muito mais preocupado com Jó, olha a vergonha que está acontecendo, olha o que você está fazendo, olha, você, lembra como ele começou o discurso? Jó, você já foi um indivíduo que ajudou aqueles que estavam em situação, né, ruim, e agora você está vivendo isso, Jó. Isso é uma vergonha, porque você não toma uma posição diferente. O zelo que a gente tem, às vezes, pela imagem, faz com que a gente bloqueie a graça e a gente impede que essa pessoa receba alívio. Quando eu estou mais preocupado com as aparências, com o resultado daquilo, sabe? Com a causa, eu entendo a importância do zelo, principalmente no ambiente institucional, eclesiástico, né? Eu entendo. Isso faz parte do processo, mas isso não pode nos impedir, a preocupação com a vergonha não pode nos impedir que a graça do Senhor seja estendida e que eu mostre alívio para aquele que está ali no sofrimento. O que isso tem a ver comigo e com você? Essa é a pergunta de hoje. É que muitas vezes nós tomamos posições como ele faz. Muitas vezes a gente supõe que a gente sabe as coisas, mas a gente não sabe. Muitas vezes a gente está preocupado com os resultados, a vergonha que isso vai causar, e a gente impede o alívio da pessoa. E muitas vezes a gente se sente orgulhoso, se sente superior. Eu sei o que você fez. Somente Deus sabe o que vai no coração de alguém. Por isso, somente Ele pode nos dar sensibilidade para nós termos empatia. E a gente vai ver na sequência, amanhã nós vamos ver que Jó vai fazer pedidos para o seu amigo. Ele vai pedir compaixão, porque era o que ele mais necessitava naquela hora. Eu quero orar nesse momento por você que talvez se identifica com essa situação. E também quero orar por você que talvez precisa levar carinho e acha que está fazendo o que é certo, para que pelo menos cause uma dissonânciazinha cognitiva aí, você diga, puxa, eu estou precisando ser mais empático. Eu quero orar por isso nesse momento, para que o Senhor nos ilumine. Se você sofre, se você está sendo perseguido, se alguém está falando de você sem, né, não deveria falar, né, mesmo que soubesse, né, que a gente não precisa fazer isso. Mas eu quero que Deus te dê forças para seguir em frente e para que você tenha paz no coração. Pai do céu, eu oro por aqueles que talvez estejam sofrendo, estejam sendo perseguidos. Alguém está falando dele, está deduzindo coisas.
Às vezes até são coisas verdadeiras, mas ele não precisava falar. Não é isso que ele precisa agora. Por isso que a tua graça atinge esse coração. E aquele pai que precisa levar conselho a quem sofre, dê sensibilidade. Me dê sensibilidade, Pai. Sempre para olhar para aquele ser humano por quem Jesus morreu. Eu clamo por isso, em nome do Salvador. Amém. Foi muito bom ter a sua companhia, foi muito bom a gente estar juntos. Amanhã a gente vai estudar o capítulo 6, o pedido de Jó. Por favor, tenham compaixão de mim. Um abraço, que Deus abençoe você e sua família. Há um tempo atrás passei por uma experiência bem marcante, a qual, apesar de trágica, me ensinou muito. Tudo aconteceu durante o velório de uma criança de 12 anos que havia falecido em um acidente de carro. A família era religiosa e, por conta disso, havia vários indivíduos da igreja acompanhando os pais enlutados. Em um momento de desespero, o pai abraçou um dos líderes religiosos e começou a questionar: por que Deus? Por que isso aconteceu com meu filho? O líder da igreja, na tentativa de minimizar a dor do pai, retrucou: calma, irmão. A partida do seu filho faz parte do plano de Deus. Aquela explicação do que havia acontecido me deixou muito revoltado. Como alguém poderia afirmar que a perda de uma criança fazia parte de algo que Deus havia planejado? Se isso fosse verdade, então Deus era culpado pelo que havia acontecido. Sabe, eu também não quero entrar no mérito de explicar qual a razão do ocorrido com aquele pai, mas o fato é que seres humanos não conseguem ter a visão do todo para poder opinar de maneira segura o que acontece nos bastidores espirituais. Existe muito mais coisas envolvidas. Nem tudo o que Deus permite faz parte de seu planejamento. Por isso, os seres humanos sensatos não podem se colocar no lugar de explicadores de todos os eventos que acontecem. Justamente no capítulo 5 do livro de Jó, encontramos o destaque para a ignorância humana diante dos acontecimentos universais. Nesta sessão, percebemos que enquanto Elifaz analisava a situação de Jó aqui na terra, ele não conseguia imaginar o grande conflito que se passava no céu entre Deus e o acusador dos homens. Interessante que, mesmo sem ter a noção do todo, Elifaz aconselha de forma eficácia no verso 17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. O texto bíblico revela que, para Elifaz, Deus é que estava arquitetando tudo o que estava passando na vida de Jó. Todo aquele sofrimento era apenas a disciplina de Deus. Pobre Elifaz, falando do que não sabia e opinando sobre algo que não conhecia. Se ele tivesse apenas se calado e não tentado explicar o que não tinha competência para afirmar, sua visita teria sido mais produtiva na casa de Jó. Jó não estava sendo disciplinado, mas sim molestado pelo inimigo de Deus. Embora as palavras de Elifaz pareçam sábias, elas estavam atribuindo a causa errada para os problemas de Jó. Por isso, reconhecendo a limitação do conhecimento humano, é importante nos lembrar de um interessante pensamento da escritora Ellen White que declara: para assuntos dos quais a Bíblia não é clara, o silêncio é ouro.